Saúdo a todos os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar sobre o que está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só queria saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a este povo, aos Gálatas e a todos nós, que sejam sensatos, meditem em tudo que têm ouvido, na vida que tinham e na vida que têm atualmente, o que significa a palavra de Deus para nós, se temos ela como luz para o nosso caminho, para os nossos pés. Então, se é assim, e o nosso tesouro está no céu, não está neste mundo, nós não temos que nos preocupar muito com as coisas daqui. Porque aquele que conheceu Jesus, que conhece Jesus, ele não vive mais para satisfazer a sua carne. Ele vive para agradar a Jesus. Então, a pessoa que é abençoada, ela pensa que a bênção é ela ter bens materiais, ela ficar rica, não ficar doente, e tudo que pensa de bênção ela vê como coisas materiais. A pessoa ainda está na carne, está buscando a satisfação carnal, o prazer carnal, está buscando as coisas que deem paz e segurança para a carne. É diferente daquele que vive em espírito. Quem vive em espírito já morreu, diz a palavra. Não tem muita preocupação com a carne. Nós não vamos desprezar a nossa vida. É Deus quem deu. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos de Jesus Cristo, que nos comprou com seu sangue. Se eu fui comprado, eu não sou dono de mim mais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir o meu Senhor. O que o meu Senhor quer de mim? Aqui o apóstolo, ele, guiado pelo Espírito Santo, ele está repreendendo aqui os irmãos. Vocês não estão obedecendo à verdade. O que vocês estão fazendo? Vocês estão seguindo, se não está obedecendo à verdade, vocês estão seguindo a mentira. Por que estão seguindo a mentira? Porque Cristo já foi mostrado para vocês como morto, como crucificado. E nós também somos crucificados com Ele pelo batismo. Vocês receberam as bênçãos, o Espírito Santo de Deus. Foi praticando as obras da lei ou foi pela fé? Foi pela fé. Então, pela fé, nós temos que continuar vivendo. É aqui que existe uma distinção entre quem serve e aquele que não serve a Deus. Por quê? Porque quem serve a Deus vai viver pela fé. Tudo é por fé. Tudo é por fé. As pessoas estão... A gente tem um costume, vou me incluir nisso também. Temos um costume que é difícil a gente tirar, né? É assim: estou sentindo que Deus está me mandando isso, hoje tenho que fazer aquilo. Estou sentindo que Deus, que o Espírito Santo... Não é uma questão de sentir, não é uma questão de sentir, é uma questão de ter fé. Deus existe? Existe, mas você vê Deus? Não, ninguém jamais viu a Deus. Como é que você sabe que Ele existe? Pela fé. Eu creio que Deus existe e acabou o assunto. Deus existe, é o que diz a palavra, não é uma invenção minha. Não fui eu que criei isso aí, essa palavra de que Deus existe. É a palavra, a própria palavra dele que diz que Ele é invisível e ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu o Pai, só o Cristo, o Filho, que se tornou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus, porque Deus é Espírito e é Santo. Então, ele abriu o caminho para nós. E nós somos também templos do Espírito Santo. Então, eu afirmo com certeza e convicção que o Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus tem que estar em você também, meu irmão, minha irmã, para que nós façamos sempre o que agrada a Ele.
Então, se o Espírito dele está em nós, o que acontece? Qual a diferença nisso tudo? Se o Espírito dele está em nós, ele nos dirige, ele fala conosco, ele nos move, ele nos dá a direção a seguir. Você já teve aquele momento em que você queria falar alguma coisa e não encontrou como falar, não teve oportunidade, não apareceu o momento certo para falar e você queria tanto falar, mas não conseguiu? Será que Deus não permitiu? Sim, Deus não permitiu. Porque se é da vontade dele, ninguém detém Deus. Ninguém consegue segurar a operação do Espírito Santo. Então, o que nós temos que fazer? Temos que ter paciência, calma. O Senhor nos deu uma mensagem esses dias: fale pouco, cuidado com o que você fala, ouça mais, escute mais, fale menos. Não fale aos quatro ventos, mas fale aquilo que você já passou, já provou e que você é testemunha. Então você vai dizer assim: eu já vi, eu já ouvi. Porque eu vi, eu ouvi, não estou falando coisa de terceiro, estou falando de mim. Eu sou testemunha disso. Um dia perguntei para o Senhor: Senhor, o que são essas visões da noite que o profeta Daniel narra, que ele tem visões da noite? Eu acordei uma madrugada e eu estava de olho fechado, mas era como se estivesse de olho aberto. Eu via tudo, só que eu não estava na minha casa, eu estava num lugar estranho. E para onde quer que eu olhasse, me via naquele lugar, para cima, para baixo, para os lados. Eu sabia que eu estava consciente. Eu estava consciente, mas eu não estava na minha casa, na minha cama. Eu estava num lugar estranho, desconhecido. E o que eu vi lá, depois o Senhor interpretou, me mostrou o que seria. Seria a morte de 3 pessoas, de uma mesma família. Mas quem? Isso ele não me revelou. Passado um tempo, morreram em seguida. Morreu um, depois outro, depois outra pessoa. Eu vi, aconteceu comigo isso. Eu pedi a Deus, ele me mostrou isso aí. Eu vi, aconteceu comigo. Então eu tenho esse testemunho para dar. Eu sei o que Deus faz na vida das pessoas. Pedi para Deus me mostrar coisas, peça a mim coisas que vão acontecer para me mostrar. Eu pedi, e ele mostra mesmo. Mostra. Então o que nós temos que fazer? Viver por fé. Mas eu não pedi isso para ser melhor que ninguém. Não, era uma curiosidade minha, para mim acrescentar minha fé. Eu quero ser usado por Deus, falar com você, falar com muitas pessoas, anunciar o Evangelho. É uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, que eu tenho um grande desejo de fazer isso. E faço de todas as maneiras que são possíveis para mim. Não faço coisas escandalosas, cheias de efeitos e tudo mais aqui, principalmente pela televisão, pelo YouTube. Porque não é necessário. O Senhor Jesus era um homem simples, humilde. Eu não tenho que fazer coisas aí tremendas e vídeos maravilhosos do ponto de vista humano, né, humanamente falando, usar a tecnologia para glorificar a Deus. Não precisa. Eu tenho que vir aqui e falar a verdade. Por quê? Porque é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Então eu não quero fascinar ninguém, eu não quero distorcer a fé de ninguém, eu não quero que ninguém pense que eu tenho poder, eu não quero... São muitos testemunhos que eu tenho para contar para os irmãos, para as irmãs. Mas eu não quero que você pense que eu tenho algum poder. Não tenho, irmãos. Irmãs, não tenho. O Senhor opera através de mim. E eu peço isso para Ele. Senhor, se o Senhor está me dirigindo, aconteça. E são coisas maravilhosas. Isso é comigo só? Por quê? Não. É com todo mundo. Não se deixe ficar fascinado com as coisas que o mundo apresenta, com as coisas que o mundo oferece. Faça a vontade de Deus conforme você entende que ela seja feita. E quando você vê alguém contendendo com você a respeito da palavra, não é assim, é de outra forma, e vier alguma dúvida ao teu coração, sabe o que você faz? Não vai perguntar para o pastor, não. Se você quiser perguntar, pergunte para um irmão. Mas antes de perguntar para qualquer pessoa, ore: Senhor, eu creio em Ti, creio que a Tua palavra diz isso a respeito desse fato aqui, mas hoje eu ouvi uma palavra, um irmão, uma irmã, falando que não é assim, que é diferente. E dizem que é assim, assim, assado. Senhor, eu devo mudar meu parecer? Uma vez eu estava num culto e a pessoa estava pregando o batismo. Eu creio que o batismo
deve ser feito segundo a ordem de Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome, não é para repetir essas palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Você não batizou em nome nenhum. Qual o nome que você usou aí? Tem que usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é o nome? Para nós aqui até hoje é Jesus. Então eu tenho que batizar ou ser batizado em nome de Jesus. Eu fui batizado, eu era batizado na Igreja Católica, depois entendendo que o Senhor quer que nós usemos o nome dele, para termos o nome dele em nossas vidas, para podermos ser lavados, embranquecidos no sangue dele. Então eu aceitei, eu batizei em nome de Jesus. E aí naquele culto a pessoa estava pregando um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e insistia muito, e o irmão lá foi usado em profecia para falar comigo que eu teria que seguir aquele caminho, e me falou coisas íntimas minhas, e eu fiquei duvidoso, eu fiquei em oração: Senhor, se eu faço o que o Senhor me mandar, eu faço o que o Senhor me mandar, se é para fazer isso, eu faço, embora eu tenha entendido, mas o meu entendimento o que eu quero é te servir. No mesmo instante, Deus levantou uma pessoa que contrariou tudo aquilo lá. Então Deus me mostrou assim, o Senhor Jesus me mostrou assim: não, siga no caminho que você está, sem julgar aqueles que estão num caminho diferente. Porque cada um tem que seguir a sua fé. Se eu tive esse entendimento, e com sinceridade e amor eu me entreguei a Jesus e fui batizado em nome de Jesus, não significa que quem não é batizado vai para a condenação. Então, mas o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar da minha fé, porque a palavra é bem clara. Usar o nome de Jesus. E a gente tem que fazer isso pela fé. Ah, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou para aquela igreja. Ou se o Senhor fizer aquilo, eu batizo. Ou eu faço isso. Não tem, isso não é fé. Você está esperando então um resultado segundo o que você pode ver. E a fé é aquilo que a gente não vê, mas crê. Então, o que aconteceu com os Gálatas? Eles estavam perdendo a fé. Olha, gente, medita bem. Vocês estão sendo abençoados porque vocês estão vendo as coisas acontecer. Aí vem a bênção. Ou a bênção é o que você vê, o que você não vê não é bênção. Não, bênção é ter Jesus no nosso coração, na nossa vida. É sabermos que vamos morar nas mansões celestiais. Isso é bênção. A nossa salvação. O que tem de mais precioso do que a nossa alma estar com Cristo, estarmos com Cristo eternamente? Tudo que tem aqui vai terminar, nós vamos deixar para trás. Se não morrermos até a vinda do Senhor, vamos ser arrebatados, e seja de um jeito ou seja de outro, tudo que é material vai ficar aqui, e vai ser tudo queimado, como é a promessa do Senhor Jesus. A terra está reservada para o fogo, nos tempos finais. Então está chegando esse tempo. E você querendo amealhar bens, sem olhar para a sua vida, que tem que ser pela fé. Então, pela fé, pelo amor, acima de tudo, amor a Deus e ao próximo, você viva o Evangelho, não só para a tua salvação, mas para a salvação de todos aqueles que estão olhando para você, para a tua vida, o teu testemunho. E muitas vezes o inimigo quer te derrubar da fé, quer fazer com que você se desvie do caminho estreito, para que as pessoas olhando, falem: esse aí é igual a todo mundo, essa irmã aí só tem aparência de crente, só fala que é serva de Deus, mas na verdade não é, não, porque vive como qualquer pessoa do mundo. Então nós não podemos fazer isso. O nome que está em nós é preciosíssimo, esse nome é poderoso. E essa questão do nome, tem muita gente aí contendendo na internet, né? O nome está errado, Jesus não é o nome certo, porque não tinha letra J, nem Jeremias e tal. Por quê? Porque não tinha mesmo a letra J. Mas como é o nome que nós vemos aqui? Jesus Cristo. E eu vou crer em quem? Em Jesus Cristo. E como que eu vou deixar de crer em Jesus para crer em Yeshua, Yehoshua, Yahusha, Yau e sei lá que mais quantos nomes estão dizendo aí, cada um fundamentado na palavra e tudo mais. Porque os judeus, eles não falam o nome para nós não ficarmos blasfemando desse nome. Esse nome é um nome muito poderoso e não pode ficar falando de qualquer jeito. Eu concordo. Tem muita gente aí que usa o nome de Jesus em piadas, e escreve em muros, no chão, para as pessoas ficarem pisando. E graças a Deus que o Senhor, vendo a nossa ignorância, né, e a nossa maldade de coração, a nossa incircuncisão de coração, não permitiu que o nome dele chegasse aqui até nós, não. Nós vamos saber. Vai chegar o dia que nós vamos ter certeza, é esse nome. Por enquanto, ele falou assim:
Eu recebo a tua adoração quando você pronuncia esse nome que eu deixei para você aí, que é Jesus, o Messias. Jesus Cristo, Jesus, o Messias. Pela fé, pela fé. Quando eu me dobro, eu já tive momentos que eu venho agora. Para quem que eu oro? Para Jesus, para Yeshua, para Yehoshua, para quem que eu oro? Tem tantos nomes. E fiquei orando, Senhor, eu te conheço como Jesus, o Senhor me mostra pela fé, sirvo pela fé. E é pela fé. Senhor, então se for Jesus, o Senhor opera maravilhas. Se for Yeshua, opera maravilhas quando eu falar. Se for o outro nome, o Senhor opera quando eu falar. Não é assim. Se for desse jeito, não é pela fé, é pelas obras. Mas nós seguimos pela fé. Por isso, fale pouco, ouça bastante, retenha o que for bom e transmita para os teus amigos, para os teus irmãos, para todos aqueles que você ama, os que estão perto e os que estão longe. Porque o Senhor está começando a usar o povo dele para glorificar o nome dele. Não confie em homens, não confie em nada, somente em Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.